Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São Francisco, São Domingo de Gusmão, São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia do grande santo franciscano Santo Antônio de Pádua, um grande homem de Deus que pregava com autoridade, que tinha a Bíblia gravada na cabeça. Santo Antônio de Pádua. Ele pregava sem microfone, se ouvia mais de 9 quilômetros de distância, só na unção. Este é o grande homem de Deus, o grande homem de Deus que buscava a santidade. Aonde ele chegava, ele convertia os hereges. As prostitutas deixavam de ser prostituta, mudavam de vida. Os homens que tinham as tentações carnais, só era ele vestir a túnica naquela pessoa que estava com as tentações na carne e as tentações fugiam. Era homem sobrenatural, homens místicos. Ele rezava, ele comia pouco, dormia pouco, rezava muito, fazia penitência, dormia pouco. Aí é o segredo para um homem e uma mulher de Deus que vive a santidade. E nós temos que imitar esses homens, esses grandes homens de Deus, e essas mulheres que foram santas também, que buscaram aqui na terra a vontade de Deus. Porque Romanos 8:8, os que vivem segundo a carne não tem como agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos viver só na carne, nos prazeres da carne, buscando a prostituição, o pecado, a alegria deste mundo. Mas a alegria deste mundo, os prazeres deste mundo, o pecado não leva ao céu não, mas leva sim ao inferno. E nós temos que mudar, meus irmãos e minhas irmãs, de vida. Nós temos que se espelhar nos santos, como são o santo de hoje, que é Santo Antônio de Pádua. Hoje é 13 de junho, dia de Santo Antônio, esse grande homem de Deus, que viveu a santidade, um homem de penitência, de jejum. O homem que tinha um grande amor à Virgem Maria, homem de muita oração, grande amigo de São Francisco de Assis. Ele e São Francisco junto era como duas tochas de fogo neste mundo, para incendiar este mundo, todas as heresias deste mundo. Santo Antônio, ele aonde chegava, ele calava a boca dos hereges. Ele conhecia a Bíblia do início ao fim. Se a Bíblia sumisse, ele escrevia do início ao fim, sem esquecer um ponto, uma vírgula e um acento. Porque era homem capacitado, meus irmãos. Era homens que tinham cajado na mão. Não é hoje em dia não, meus irmãos, que a gente não vê mais essas coisas. Mas nós que temos que se levantar como homens assim. Como homens que se entregaram totalmente a Deus. Que foram homens de fogo, que quando pisava na terra, a terra tremia. Como o profeta Elias, quando ele falava, saía fogo da boca. E Santo Antônio, uma vez um rapaz chegou, disse: Frei Antônio, eu chutei minha mãe. Frei Antônio, ele foi e disse: você deveria ter cortado a sua perna, o tamanho é o pecado que você cometeu. E o rapaz chegou em casa, comovido pela palavra do Santo Antônio, o grande santo. Pegou um facão, uma faca, uma foice e cortou a perna. Foi sangue para todo lado. E a mãe chamou o Frei Antônio e ele foi lá. Chegou lá, botou a perna no lugar, traçou o sinal da cruz e a perna voltou ao normal. Era homens assim. Outra vez ele estava, parece que era numa catedral, e ele sentiu, veio como se uma tentação sobre ele. E ele saiu, ele fez o sinal da cruz na parede com o dedo, que ali foi como amoleceu a parede e ficou o sinal feito na parede da igreja. Até hoje quem vai lá vê.
o sinal feito na parede, como se a parede amoleceu, quando ele era pequeno ainda. O primeiro milagre dele. E ele fez muitos outros milagres, o milagre dos peixes. Um rapaz, uma vez, ele pediu uma carroça para levar umas pedras. O rapaz ia com uma pessoa dentro e a pessoa ia dormindo. E ele disse: eu vou, não posso emprestar porque eu vou levando esse rapaz para enterrar. Ele está morto. E Santo Antônio disse que assim seja e traçou o sinal da cruz. Quando chegou na frente, o rapaz foi acordar, o homem da carroça foi acordar o rapaz que estava dentro e ele não acordou. Balançou ele, mexeu para lá e para cá e ele não acordou. E o cara ficou desesperado e foi chamar Frei Antônio. E Frei Antônio chegou lá e foi traçou o sinal da cruz. O sinal da cruz sobre o rapaz e o rapaz voltou à vida. E Frei Antônio disse: eu perguntei, pedi a carroça, você disse que ia enterrar o rapaz. Eu disse que assim seja. Você nunca... que ele tinha dito que o rapaz tinha morrido. Frei Antônio disse: nunca diga isso. Nunca fale que... nunca diga que as palavras têm poder. E foi o que ele falou. E muitos outros milagres que tem de Santo Antônio, porque ele era um grande homem de Deus, que ele interceda junto a Deus por cada um de nós, que ele procure, que nós todos procuremos a santidade. E se espiamos em Santo Antônio, um grande martério dos hereges. Santo Antônio, aonde ele chegava, ele fechava a boca dos hereges. Que nós sejamos assim também, meus irmãos. Temos que se levantar como os profetas de fogo, assim como Santo Antônio foi, que não tinha respeito humano. Aonde ele chegava, ele fechava a boca dos hereges. E vamos pedir a Santo Antônio que nós chegue à santidade, assim como ele chegou e muitos outros santos chegaram. Porque só entra no céu quem for santo, como lá em Hebreus 12:14 fala: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Sem a santidade ninguém chega no céu, meus irmãos. Muitos acham que chegar no céu chega de qualquer jeito, mas não é assim. Porque se fosse assim, os homens de Deus não tinham buscado a santidade para ir para o céu, tinham vivido de qualquer jeito. E não foi assim que eles viveram aqui na terra. Eles viveram aqui na terra se esforçando, fazendo penitência, assim como Santo Antônio viveu, fazendo penitência, porque esses que foram santos, eles não nasceram santos, eles nasceram pecando, caindo no erro e tudo, mas eles teve um momento que eles abandonaram o pecado, assim como Santo Antônio e muitos outros, São Cipriano, Santo Agostinho, e abandonaram o pecado, e se converteram, mudaram de vida e se tornaram os grandes santos de Deus. E que Deus quer que cada um de nós aqui na terra busquemos a santidade para ir para o céu. Porque para entrar no céu temos que lutar aqui na terra. Temos que fazer penitência, jejum, oração, rezar muito, não rezar pouco. Porque Santo Antônio era um homem de muita oração. Porque só se chega à santidade, só se chega ao céu com muita oração. Porque Jesus, o próprio Jesus aqui na terra, quando ele estava, ele passava a noite toda em oração, era um homem de oração. E muitas vezes nós queremos chegar no céu, mas sem rezar, sem fazer penitência, sem fazer jejum. Não chega no céu não, meus irmãos. Temos que pagar o preço, assim como Santo Antônio pagou o preço e muitos outros santos, como o Padre Pio, que rezava mais de 100 terços por dia. Santo Afonso Rodrigues, que tinha calo na ponta dos dedos de tanto rezar o Santo Rosário. E muitas vezes nós queremos ser santo, mas nós não busquemos a santidade. Nós queremos ser santos, mas nós não quer deixar o pecado, não quer deixar os prazeres do mundo. E nós temos que deixar todos os prazeres da terra. Porque São Paulo da Cruz, São João da Cruz dizia: pelos prazeres terrenos se sofre tormentos eternos. Satanás existe, meus irmãos e minhas irmãs. E nós temos que mudar de vida, porque ele está lá no inferno só esperando aqueles que estão no pecado morrer para ele levar para lá e ser espetado eternamente lá no inferno e não sai mais nunca. E os santos via que o pecado era uma grande armadilha do Satanás para querer levaram para o inferno. E os santos fugiam do pecado, porque lá em Eclesiástico 7, capítulo 7, verso 40, diz: lembra do seu fim, jamais pecará. Eclesiástico 21, verso 2, se eu não me engano, diz: foge do pecado como se foge da serpente. 1 João 3, 8, todo aquele que peca é do demônio,
aí está se referindo sobre o pecado grave, sobre o pecado mortal, porque tem certos tipos de pecado que não pertence, não é do demônio. Assim, a pessoa não tá sendo do demônio, porque tem os pecados leves, que é venial, que é pecado que se chama venial, quando é leve, que no purgatório você se purifica, mas o pecado mortal mata a alma da pessoa. A pessoa fica morta espiritualmente. E nós temos que sempre buscar, sempre estar na graça de Deus, fora de todo o pecado mortal. Porque o que impede de entrar no céu é o quê? O pecado que impede cada um de nós entrar no céu, meus irmãos. É pelo pecado que se chega no inferno. Ninguém quer ir para o inferno, mas não faz por onde evitar o pecado. Porque é pelo pecado que se chega no inferno. Quem quer ir para o céu, evita o pecado, abandona o pecado, procura viver a santidade, assim como Santo Antônio e muitos outros santos de Deus viveu a santidade, porque eles queriam ir para o céu. Muitas vezes nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos deixar o pecado, não queremos abandonar os vícios, os prazeres da carne, as coisas do mundo, as farras, as bebedeiras, as drogas, tudo aquilo que não é de Deus. Quem quer se santificar, quem quer ir para o céu, tem que abandonar tudo isso, porque com essas coisas não se chega ao céu, mas sim se chega ao inferno, se junta aos demônios lá no quinto dos infernos. E vai ser o tormento por toda a eternidade, Satanás espetando aquelas pessoas que aqui na terra não quis buscar a Deus, não quis a santidade. Nós temos que buscar a Deus, temos que ter uma vida de oração, temos que ter o amor à Virgem Maria, ter o amor aos santos, a São Padre Pio, Santo Antônio de Pádua, que hoje é o dia dele. Temos que ter este grande amor, esse santo. Eles eram grandes homens de Deus aqui na terra, os grandes homens de Deus aqui na terra que buscavam a santidade, que fazia milagre, ressuscitava defunto, fazia o bem. Esses grandes homens que nós temos que imitá-lo. Temos que buscar a santidade. Temos que se agarrar ao Santo Rosário. A rosário na mão esquerda e a cruz na mão direita. E nós temos que ir para cima, meus irmãos. Temos que ensinar a verdade. Hoje em dia, as pessoas neste mundo, que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo como pagão. Este mundo totalmente está paganizado, meus irmãos. As pessoas não querem a salvação eterna. As pessoas não querem buscar a santidade. Mas as pessoas querem buscar os prazeres da carne. As pessoas querem viver nas baladas, nas bebedeiras, em tudo aquilo que não vem de Deus, mas sim vem do quinto dos infernos. Todo pecado, toda nudez. Hoje em dia se vê, as pessoas não se vestem mais modestamente, andam nua no meio da rua, amostrando os corpos. O corpo da gente é templo do Espírito Santo. Nós temos que cobrir nosso corpo. Nós não podemos andar nu no meio da rua, nem dentro de casa. Mas hoje em dia o que se faz? Hoje em dia as pessoas, principalmente a jovem, anda com aquela roupa, que aquilo não é roupa para quem é cristão, aquilo é roupa para quem é pagão. Lá em Deuteronômio 22:5, se eu não me engano, diz que as mulheres não se vistam como homens, nem os homens se vistam como as mulheres se vestem. E o que se vê hoje é isso. E Santo Antônio, aonde ele chegava, ele convertia. Não tinha esse negócio não. Prostituta, ladrão, tudo. Todos os hereges eram convertidos diante dele. Uma vez 10 ladrão, ou foi 20 ladrão que foi olhar Santo Antônio pregar, e ele pregava com autoridade, e aqueles 20 ladrões se converteram, mudaram de vida. As prostitutas iam ver Santo Antônio também pregar. Aquelas prostitutas mudavam de vida. Por onde Santo Antônio chegava, ele mudava, as pessoas mudavam de vida só em ver Santo Antônio pregar. As mães não queriam deixar os filhos aí para a pregação de Santo Antônio, porque os filhos ficavam tão admirado ali com o que Santo Antônio falava, que os filhos quando voltavam não queriam mais nem se casar, queria ser padre, queria ser sacerdote, queria imitar assim como Santo Antônio na terra imitava a Cristo. Aquele jovem queria imitar Santo Antônio, queria viver também assim como Santo Antônio vivia, não queria nem casar. E muitas mães não deixavam os filhos ir para a pregação de Santo Antônio, porque aqueles filhos quando chegavam ali se convertiam